Início? Tá gravando, pode começar. Bom dia, Maria, bem-vinda. Bom dia! Obrigada, queridos. Bem, bom dia a Bom todos. evento para vocês. Bom dia. Eu gostaria de solicitar que fechassem os microfones e só abrisse o microfone quem fosse falar. Bom dia a todos. Eu sou José Antônio Aleixo da Silva. Atualmente, eu estou respondendo pela presidência da Academia Pernambucana de Ciências. E nesta última semana, nós completamos o número de sócios. Nós agora somos 100. Fechou. Aos novos acadêmicos que estão presentes, sejam muito bem-vindos. É uma honra muito grande a academia ter vocês presentes. E hoje nós vamos iniciar o nosso 5º webinário, que vai tratar basicamente da ética na saúde e produção científica. E nós temos 3 palestrantes que eu vou deixar para que nosso coordenador do evento, o professor Zé Luiz, coordene e fale sobre eles. Zé, muito obrigado por vocês, Rafael, Saulo e Molina, muito obrigado por vocês aceitarem participar. E daqui para frente, o nosso acadêmico Zé Luiz conduz o evento. Boa sorte, Zé. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? É um prazer, né, rever vocês, né, virtualmente, né, nesse momento, né, de pandemia, né, que assola o mundo, né? Mas, por outro lado, é uma alegria muito grande, né, ter vocês aqui na academia, né? E aí eu parabenizo o Aleixo, né, os veteranos, né? E parabéns àqueles novos, né, confrades, né, que fazem parte dessa academia pernambucana de ciência, né? E realmente, viu, Aleixo, né, não é por estar na sua presença virtual, né, mas você tem dado uma guinada maravilhosa, né, juntando esse grupo de pesquisadores maravilhosos aqui no nosso estado, que está começando a interferir na intervenção de algumas atitudes do governo e, com certeza, a gente vai melhorar a qualidade de vida, né? E o webinar, né, que é esse ponto, eu acho que tem tido, uma influência muito grande, não só, né, nos pesquisadores, né, mas, né, nos alunos, né? E essa tecnologia nos faz, né? Eu estou vendo agora que o Raul, né, que está lá na França fazendo parte, às vezes a gente fazendo reunião só aqui, bem-vindo, Raul, né? Fazendo parte só em Recife, às vezes tinha dificuldade de juntar tantas pessoas. Né? Para mim é uma honra muito grande, fiquei muito feliz quando fui convidado para coordenar, né, esse webinar, né? Já coloquei até uma gravata aí, né, para fazer parte aí com o Molina, viu, Molina, né? Tá certo? Né? E vamos, gente, começar, né? Que aí vocês estão interessados em escutar, né, os webinaristas, né, assim que eu posso dizer agora, né? E essa mesa vai falar sobre ética, pesquisa científica, né, e pandemia, né? Vamos ter 3 pessoas extraordinárias a falar sobre esse tema, né? O primeiro vai ser o professor Aurélio Molina, o segundo, né, vai ser o Saulo Feitosa, né? O terceiro, né, vai ser o Rafael Dária, né? Molina, né? Molina, eu fui pegar o currículo para ler, aí eu disse, não, só vai ser 1 hora, né? Então vai passar o tempo todo, né? Né? Então, é um currículo maravilhoso, né? Mas, Molina, eu achei fantástico quando entrei no CNPq, você coloca educador, livre pensador. Eu achei isso extraordinário, né? Profissional da saúde, né? Bom, formação, né? Formação internacional, né? Hoje participa de vários comitês, né? Professor, né? Já trabalhou na secretaria, uma formação maravilhosa, tanto na gestão quanto na parte científica, né? E olhando muito com o olhar, né, da ética, né, de como você realiza as suas atividades. Então, eu fico muito feliz em coordenar. E eu peço desculpa não ler todo o teu currículo, né? Senão, como eu te falei, né, vou passar a manhã toda, né? Entendeu? Mas você ter estar aqui conosco, eu acho que é uma importância muito grande, né? Eu fico muito feliz, tá certo? Então, Molina, você inicia esse webinar, o 5º webinar, né? E é um tempo entre 20 e 25 minutos, tá certo? Em seguida vem o Saulo e depois vem o Rafael Dária, tá? Então, Molina, você com a palavra e com a sua apresentação. Obrigado, Zé. É maravilhoso ter amigos, né? Pessoas que gostam da gente. Eu realmente ganhei essa semana, já ganhei um título novo, né? Porque Tadeu, que é uma pessoa que eu gosto muito e que também gosta de mim, me deu o título de professor titular, né? E eu não sou professor titular, né? Mas quando os amigos gostam, eles tendem a ver as nossas qualidades e não valorizar os nossos defeitos. Mas quero dizer que é uma honra e prazer estar aqui hoje com todos vocês, pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito. Vou tentar fazer uma coisa mais informal possível, passando a minha visão, que eu solicitei ao nosso presidente, a Leda, a que me permitisse abordar
uma visão que, para mim, me é muito cara, que é o que eu tento tornar um paradigma na assistência à saúde. Eu acho que a assistência à saúde, ela deve ter, na minha visão, ela deve ter quatro pilares, ou 4 etapas, ou 4 passos que são indissociáveis. E deve sempre, quando a gente pensar em intervenção na área de saúde, tá, a gente pensar nesses 4 passos sempre, automaticamente, como um paradigma. E quais são esses 4 passos? Eu acho que nenhuma, olhando para a história da assistência à saúde, a história das intervenções da saúde, de grandes avanços e também de grandes catástrofes. Eu tenho uma palestra que dei muito pessoal de biossegurança em relação a quando a ciência dá errado. Então, a gente tem grandes avanços, inegáveis, mas também teve um preço muito alto. Fizemos muita coisa errada. Muitas vezes, realmente, na maioria das vezes, querendo acertar. Mas a gente cometeu muitos erros. Então, eu acho que esses quatro passos são absolutamente necessários na ciência da saúde do século XXI. Quais são eles? Primeiro, tá? A gente não pode, no século XXI, fazer nenhuma intervenção que não seja baseada em evidência. Segundo, depois que a gente demonstrar a evidência, a gente tem que analisar, e aí entra uma interface com a ética, com a bioética. Tá? Já na primeira você entra, porque a beneficência tem que ser comprovada, tem que ser evidência científica, porque a beneficência tem que ser comprovada. Então, já é um pilar também da bioética. Não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e o princípio da justiça. O segundo passo do que eu gostaria que se tornasse um paradigma na assistência depois que mostrou a beneficência, você tem que analisar custo, benefício e malefício. Terceiro pilar, depois que você mostrou beneficência, você avaliou custo, benefício e malefício, que tem um bom equilíbrio na sua opinião, na sua análise. Você vai para, na saúde, no recorte da saúde, você tem que contextualizar, né? Você tem o direito até mesmo de ir contra evidência, porque na sua análise, na sua arte, você analisando o perfil daquela população ou do sujeito que você vai intervir, você acha que naquele caso específico, apesar da evidência ter mostrado que A é melhor que B, você pode utilizar o C desde que você peça permissão, autorização, explique e respeite a autonomia do sujeito ou da comunidade. E o quarto, que a gente não pode desprezar a relação, a ética do exemplo, não pode subestimar o poder do que o profissional de saúde, do que um pesquisador, do que um cientista, que um líder tem ao usar a palavra. Né? Num caso muito específico, por exemplo, na relação profissional de saúde, paciente, tá? Se você consegue ter um bom rapport, se o paciente ou a comunidade acredita em você, os resultados serão sempre melhores do que o método científico até mesmo mostrou. Muitas vezes, pelo seu rapport, pelo seu impacto, pelo poder da sua relação, muitas vezes o que a evidência mostrou que B é melhor do que A, talvez naquele caso específico, a evidência mostrar que A é melhor que B, você, pelo seu poder, B ficaria até melhor do que A. Mas voltando então ao primeiro passo, evidência científica. Existe, acho que desde a década de 80, final da década de 70, acabou realmente, tornou-se um paradigma, tá? A questão da importância da evidência científica como uma base na assistência. Nós temos vários vamos dizer assim, padrões que utilizados. Você tem o padrão Oxford, que é evidência A, B, C ou D. Você tem o padrão do GRADE, que é muito utilizado pelo Ministério da Saúde, que é muito bom, mas eu acho ele muito sofisticado para a gente conversar sobre evidência. Você tem aquele padrão que é inicialmente da Cochrane, da pirâmide, tá? E também dividia 1, 2, 3, 4, 5. Já chegou até no início de ter 6 níveis de evidência. Mas eu gosto do meu, tá? Que é simples para explicar. Tá? Então, para você... Nós sabemos que as verdades científicas são provisórias, tudo é provisório. Né? O Heráclito já dizia, o homem quando entra no rio pela segunda vez, nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. A física quântica nos mostrou que realmente tudo no universo, o tempo todo, está em constante movimento e constante transformação. Assim também as verdades científicas, assim também são as verdades científicas, elas são provisórias. Mas esse sol
tá? Para nós pesquisadores, para nós homens da ciência, para nós acadêmicos. Esse sol, que seria essa verdade científica provisória, da gente tentar entender a natureza, tá? Entender, responder até as questões filosóficas utilizando a ciência, a tecnologia, a inovação e o método científico. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo nesse planeta. Enfim, entender essa realidade além dos nossos sentidos, né? Utilizando, como eu disse, a ciência, a tecnologia, a inovação e o método científico, a gente, na saúde, tá? Na saúde, para intervenção, na minha opinião, você só está próximo dessa verdade científica provisória, desse sol que nos iluminaria momentaneamente, quando você tem, e nenhum desses instrumentos de consolidados de evidência científica fala disso. Para mim, tá? Você está próximo dessa verdade científica provisória quando você tem um pool de megatrials. Megatrials são estudos caríssimos de centenas de milhões de dólares que acompanham grandes populações, tá? São estudos randomizados, controlados, muitas vezes, e deveria ser quase todas as vezes, sempre de duplo cego, tá? Em que você acompanha multicentricamente populações de 10, 15, 20 mil pessoas com 10, 15, 20 anos. E, infelizmente, como eles são caríssimos, você tem muito pouco na literatura. Tá? O que a gente faz na ciência e saúde, baseado num pool de megatrials, que para mim seria o mais próximo da verdade científica, tá? Você não tem nem 0,01% de tudo que a gente faz. Então, você não tem um pool de megatrial, pelo menos você tenha um megatrial. Pelo menos um. E aí a gente vai ver quando um vai cair para 0,1% da assistência, que a gente tem e utiliza, achando que é verdade científica. Abaixo disso, você deveria ter, então, você não tem nenhum pool de megatrial, nenhum megatrial, pelo menos você tenha um pool de meta-análise, não apenas uma meta-análise, não apenas uma revisão sistemática, como todos os instrumentos, tanto o Grade, quanto o Oxford, tá? Quanto o Cochrane, tá? Já valoriza se você tiver uma meta-análise. Eu acho que uma meta-análise ou uma revisão sistemática não faz verdade científica provisória. Não é o Sol, ela se aproxima, tá? Tá o mais próximo possível do Sol, porque nós somos seres humanos, nós somos vulneráveis, nós não somos neutros. Então, quando você faz uma revisão sistemática, você faz uma meta-análise, mesmo que você use uma série de padrões para incluir e excluir, sempre há uma mediando o webinário da Academia de Ciências. Eu acho que uma meta-análise seria pouco, mas eu estou pilotando o Zoom. É o mínimo, na minha opinião, é o mínimo para você estar com confiança que você está perto do nosso Sol, da verdade científica provisória. Se você não tem uma meta-análise, então você tem um pool de randomized control trials, estudos randomizados controlados, tá? Duplo cego. Aí eu diria que aí você está bem, está tranquilo. Se não tiver um pool de randomized control trial, pelo menos um de qualidade, feito por gente que aparentemente não tenha conflito de interesses, aparentemente seja um grupo respeitado. Pelo menos um. Aí eu posso dizer assim, você tem uma chance de estar no topo da montanha conseguindo ver o Sol. Abaixo disso, tá? Mesmo que seja um estudo de qualidade, você começa a estar no meio da montanha, vendo o platô onde você veria o Sol. Tá? Ou pior que isso, mais abaixo, tá? com os estudos só observacionais que não são nem controlados, então você estaria no meio da montanha, sem conseguir ver o platô, sem conseguir olhar o Sol, mas sabendo que tem que subir. Tá? E se você só tiver observações pessoais que no passado foram fortíssimas, mas também foram responsáveis por grande tragédia da medicina, eu poderia passar a manhã inteira citando exemplos de pessoas que tinham um pool de observações pessoais, de uma série de estudos de casos, tá? Que implementaram, pela sua respeitabilidade, implementaram condutas que foram tragédias na assistência à saúde. Então, hoje, uma opinião pessoal, tá? Que é importante, você está na base da montanha, você já está vendo que tem um caminho, mas você está na base da montanha. Tá? Você utilizar a observação pessoal dizendo que é uma evidência científica, é uma evidência de uma verdade científica provisória, é inaceitável no século XXI. Você pode ter, acima dessa observação pessoal, você pode ter coisas que são indícios mais fortes ou indícios mais fracos, mas não são evidências científicas, não estão nem de longe perto do Sol. Precisa fazer uma longa caminhada de subida. Mas vamos dizer que, então, conseguimos ter a exceção da exceção, um pool de meta-análises ou um pool de megatrial.
A partir daí, uma coisa funciona, tem beneficência, você tem que passar para a segunda etapa. Você tem que analisar custo-benefício, malefício, porque ela pode ter beneficência, mas também vir acompanhada de maleficência. E aí você não pode utilizar, porque ela, apesar de ter uma beneficência, ela faz tanto mal também que não é o ideal. Você fazer uma beneficência com acompanhado de maleficência. Quando, para nós, profissionais de saúde, a máxima hipocrática ainda vale. Primo non nocere. Primeiro, não fazer o mal. Primeiro, não ser iatrogênico. Essa é uma das grandes máximas que todos os profissionais de saúde têm que ter somente no seu coração. Se não tem, sua formação foi equivocada. Porque deveria ter. Essa é a máxima que deveria ter. Então, você analisa custo, benefício, malefício. Não tem malefício, tem beneficência, mas não tem malefício também. Boa. Vamos para o custo. Ela é caríssima. Ela é caríssima. Se você implementar aquela intervenção, você quebra o sistema. Você salva 10 pessoas e mata 1 milhão pela desassistência. Então, você, infelizmente, é uma verdade, não tem maleficência, mas você hoje não pode implementar. Eu sou de uma época que aprendi com meus mestres que não podia pensar nisso. Eu tinha que pensar apenas no meu paciente, se tivesse que gastar o dinheiro de todo mundo, então eu gastaria no meu paciente. Hoje não é mais assim. A visão ética e bioética da assistência à saúde não permite essa visão. Você tem que pensar no bem coletivo, no bem comum, tá? Numa intervenção que tenha uma maior beneficência, não só para aquele grupo, mas para toda a população. Mas passou nesse teste, então passou no primeiro pilar, tem beneficência, tem evidência científica, tem um bom custo-benefício-malefício, aí você vai para o terceiro pilar, que é você pode individualizar os casos. Você pode individualizar as intervenções e você pode até mesmo ir contra a evidência científica. Eu acho que a ética científica, tá, permite essa opção. Desde que você realmente tenha encontrado indícios. Você está no meio da montanha, tá? Ou você já está quase no final da montanha, quase vendo o sol, tá? Você tem uma racionalidade, tá, que prove ou sustente a sua hipótese. Você poderia individualizar e ir até mesmo contra a evidência científica. Mas, novamente, a ética e a bioética lhe impõem que você tem que pedir autorização ou da pessoa ou da comunidade. Vou tentar por isso, tá? E estou pedindo a sua opinião, sua autorização para fazer isso ou do conjunto. E o quarto pilar é ter a clareza que a ética do exemplo, o poder da sua relação, o poder da confiabilidade que você pode ter, interfere na beneficência daquela intervenção. E o contrário também, que foi o que você passou, na minha opinião, e foi um dos grandes erros desse processo da epidemia, que temos milhares de inocentes mortos, não precisava ter essa mortalidade que a gente tem, porque a gente teve o exemplo contrário, tá, de não fazer a intervenção, não funciona. Nós tivemos um mau exemplo. E aí, o poder placebo, tá, que é verdadeiro e não pode ser desprezado, ele é ético todo profissional, todo gestor, todo líder passar confiança para o seu paciente ou para a sua população, porque isso ajuda, cientificamente comprovado, ajuda no resultado final, ajuda da beneficência. Portanto, nós não temos direito de desvalorizar o efeito placebo, de desvalorizar o efeito da ética do exemplo. Não podemos, é inaceitável eticamente. Então, terminando, acho que eu já passei meu tempo. Para mim, esses 4 pilares devem se tornar o paradigma da assistência e intervenção em saúde. Tem que ser verdade científica provisória, a melhor que você puder. Tem que analisar custo-benefício. Tem que, se você for contra a evidência, tem que ter uma racionalidade, tem que ter uma base, tem que ter pelo menos uma sugestão de evidência, né? E depois você tem que lembrar que a confiança no que você diz, a ética do exemplo, ela é muito importante. Eu acho que esses 4, tá, eles devem estar juntos o tempo todo. Atualmente estou coordenando o curso de medicina e quando foram me convidar para ser o coordenador, disse, olha, eu não tenho tempo para fazer muita coisa. A única coisa que eu gostaria, tá, e vou tentar fazer, é tornar que essa racionalidade, isso que eu acabei de falar aqui com vocês, seja uma marca registrada dos docentes
e dos docentes da FCM. Se eu conseguir isso, tá? Minha missão como coordenador está completa. O resto, eu vou tentar fazer uma melhor. Tá? E tenho lutado para que isso só não paradigma. Mas não pode ser só da FCM. Tá? Eu acho que, na minha opinião, esse tem que ser um paradigma hoje mundial. Tá? Esses 4 pilares têm que estar andando junto sempre, sempre. Fora disso, tá? Você não está sendo nem um bom cientista, nem um bom pesquisador, nem um bom profissional de saúde, nem um bom gestor, nem um bom cidadão, nem um homem ou uma mulher digna de pertencer à humanidade. Zé, suas ordens foram cumpridas. Muito obrigado. Maravilha, Molina. Fantástico, né? Você mostrou alguns aspectos muito curiosos, né, na formação do novo profissional, do profissional das últimas décadas, né? Que aparentemente talvez a consequência disso tudo que você está mostrando é a falta de interdisciplinaridade, né? As pessoas parecem que se afastaram, né, umas das outras, né? Cada um faz as coisas por si e aí leva a algumas dificuldades éticas muito sérias, né? Que vem culminando em problemas sanitários, né? Entendeu? Como a pandemia parece que trouxe isso à luz de uma forma muito forte, né, para a gente, né? Mas, gente, um breve comentário, né? Vamos passar para o segundo apresentador. Excelente, Molina, muito bom, né? Para o segundo apresentador, Saulo, né? E Saulo Ferreira, especialista em bioética, né? Mestre em ciência da saúde e doutor em bioética pela Universidade de Brasília, né? Presidente da Sociedade Brasileira de Bioética Regional de Pernambuco e membro titular da Comissão Nacional de Política Indigenista do Ministério da Justiça, né, que foi no período 2007-2016, né, membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Saulo, para a gente é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, né? Na verdade, a gente já participou, né, alguns anos atrás, né, eu lembro, né, lá na academia, desculpa, né, no Astral Português, né, no encontro regional, foi muito legal. Gostei muito da sua participação, né? E aqui estamos mais uma vez, né? Saulo, você com a palavra nessa segunda rodada. Saulo? Alô, Saulo? Precisa liberar o som, Saulo. Eu acho que... É você que autoriza, Saulo. Abaixo, Saulo, na página tem lá o microfonezinho, aí você libera. Alô, Saulo? Não? Estranho. Tenta agora, Saulo. Ok, liberou. Pronto, beleza, Saulo. Seja bem-vindo. Você com a palavra. Muito obrigado, Zé Luiz. Eu agradeço pelo convite generoso. E acho que a academia nos coloca para fazer uma reflexão num momento bastante oportuno. E eu fico contente de poder estabelecer esse diálogo com Molina, com Rafael, com você e com todas as pessoas que estão aqui participando desse momento. Saulo. Oi. Você tem um headphone? Ou falar um pouco mais próximo? Está cortando um pouco o teu som. Melhorou, Rafa? Sim. Melhorou? Melhorou. Ok.
Então, vou ficar mais próximo aqui, ou você organiza. Tá excelente, viu? O que eu falava é que esse contexto atual ele favorece essa discussão que nós estamos realizando no momento. Essa que é determinante para todo pesquisador e todo procedimento de pesquisa, que é a dignidade humana, o respeito pela dignidade humana. E esse princípio ele traz o decorrente dele a um novo princípio, que é justamente a primazia do ser humano sobre a ciência e sobre a sociedade. Então, essa fala de Molina nos lembra isso, e é diante disso que a gente, como bioeticista, tem acompanhado com bastante apreensão os vários movimentos na perspectiva de promover uma flexibilização ética para possibilitar pesquisas. Então, nós estamos diante de um contexto internacional onde alguns bioeticistas, eles, inclusive, começam a admitir essa possibilidade. A possibilidade de você produzir um rebaixamento nos princípios éticos, como se isso fosse possível, sob o argumento de que a pesquisa precisa avançar. E aí nós temos vivido um tensionamento, principalmente na bioética norte-americana, a bioética estadunidense. Um dos pontos de principal tensionamento é justamente o Departamento de Bioética do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Alguns bioeticistas têm defendido isso, e eles vêm, ao longo dos anos, pressionando mudanças, principalmente na Declaração de Helsinki. É um instrumento que todos nós sabemos muito relevante para a pesquisa no mundo, e que desde 1964 vem sendo uma referência importante, né? Mesmo aqueles países onde não há uma legislação específica, eles têm como base, como referência, essa declaração. Além desses pesquisadores naquele departamento, a gente também, alguns anos atrás, acompanhou um debate que foi decorrente do posicionamento de uma bioeticista estadunidense, a Ruth Markham, onde ela chegou a afirmar que dignidade seria um conceito inútil. Como gerou muita polêmica, ela depois chegou a dizer que foi mal interpretada, mas, na verdade, ela afirmou que o conceito, por ser um conceito complexo, acho que deveria ser essa a perspectiva por ela abordada, por ser um conceito complexo, ele acabava sendo de difícil tradução para a definição de instrumentos normativos da pesquisa. Talvez ela quisesse dizer isso, mas, na verdade, ela acabou afirmando que se trataria de um conceito inútil, e que, para nós, que temos como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pautou o princípio da dignidade como algo diferente. Porque, antes da declaração, a dignidade não era colocada, a dignidade humana não era colocada com essa mesma compreensão que nós temos hoje. Porque a gente se reportando até a Grécia Antiga, já que Molina sinalizou para lá, na Grécia Antiga já existia esse conceito de dignidade, mas para alguns, eram os considerados detentores de poder e de prestígio, eram também considerados pessoas dignas. Quando a Declaração Universal de Direitos Humanos, no século passado, a dignidade passou a ser um determinante, um princípio que colocaria em situação de igualdade todos os seres humanos do planeta, ela assume uma nova perspectiva, que é a perspectiva de que
nenhum ser humano pode ser tratado de maneira diferente, e para a pesquisa em especial. Então, em se tratando de proteção dos participantes da pesquisa, a gente tem a dignidade humana como um princípio inviolável. E esse princípio inviolável, ele tem que ser entendido e não só recepcionado nos instrumentos normativos das pesquisas, como tem que ser reafirmado no futuro. E o que a gente tem percebido, a partir dessa tensão na seara bioética que eu me referi, é que ela vem repercutindo e possibilitando também algumas flexibilizações em vários países, inclusive aqui no Brasil, o que nos preocupa de modo especial. E por que eu digo isso? Porque aquela discussão toda que aconteceu em torno da Declaração de Recife, a declaração, já houve 10 alterações, se não me engano, e uma alteração importante ocorreu em 2013, durante uma assembleia da Associação Médica Mundial, que ocorreu no Brasil, na cidade de Fortaleza. E ali houve a inclusão dos artigos 32 e 33, e esses artigos passaram a admitir um duplo padrão moral. Isso significa que há pesquisas que podem ser realizadas em países pobres, mas não podem ser realizadas em países ricos. E isso foi motivo de muito debate. Como também se passou a admitir a possibilidade do uso de placebo, que no Brasil é proibido o uso de placebo. Com placebo no Brasil, se você não tem já uma eficácia comprovada em determinada droga que atua em determinada doença. E nessa mudança que ocorreu na declaração, há possibilidade, sim, do uso de placebo. Tanto que o Brasil se retirou, deixou de ser signatário dessa declaração. Mas nós tivemos, então, essa mudança em 2013, o Brasil deixou de reconhecer a declaração, e em 2015, começou a tramitar. Falhou novamente, Saulo. Talvez se você... Tenta novamente, por favor. Alô? Pode falar. Opa. Vá, religue. Ele está fechando sem que eu solicite. Está me ouvindo agora? Estou sim. Ok. Eu não sei até onde ele estava funcionando, mas o que eu me referi é que as pressões internacionais, elas repercutiram também no Brasil, elas repercutem no Brasil, essas pressões para que haja uma flexibilização ética. E em 2015 começou a tramitar e tentou também, está tentando criar um sistema nacional que vai promover o controle das pesquisas clínicas aqui no Brasil e com a perspectiva de permitir o uso de placebo e também de limitar o acesso do participante de pesquisa à medicação que ele contribuiu, né, como participante para a sua testagem. Esse projeto ele foi apresentado pela senadora Ana Amélia, em 2015, ele tramitou no Senado, ele hoje já se encontra. Houve muita discussão e houve algumas mudanças, pequenas mudanças, na tentativa de melhorar ou tornar o impacto dele menor, né? Mas a tramitação se encontra paralisada desde o ano passado, e eu observei agora que no dia 30 de março houve um pedido, um requerimento da China
para que ele passasse a tramitar em regime de urgência, o que é bastante preocupante, porque isso vai acontecer no momento em que a sociedade também tem dificuldade de se mobilizar. Então, a própria Sociedade Brasileira de Bioética tem acompanhado de perto, tem participado de discussões, mas se a tramitação ela agora vai se dar em regime de urgência, a gente vai ficar sem essa possibilidade de poder participar. E isso nos preocupa bastante, porque nós já temos atualmente no Brasil o sistema CEP-CONEP. Todos nós, quando vamos realizar pesquisas, nós já submetemos as nossas pesquisas aos comitês de ética. E esses comitês, eles têm, desde o ano de 1996, eles têm cumprido um papel importante na realização das pesquisas aqui no Brasil. Então, a gente sente segurança pelo fato de existir esse sistema CEP-CONEP. Esse projeto de lei, tramitando em regime de urgência e sendo aprovado nesse contexto da pandemia, Saulo, gosto novamente. Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou? Ele está ligando automaticamente. Está desligando quando quer. Então, já está procurando da flexibilização ética na perspectiva de não reconhecer plenamente a humana, embora ela seja o tempo todo reportada no projeto de lei, mas outro instrumento importante que a gente tem, e eu entendo que esse instrumento da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, ele deve ser considerado por todo pesquisador e toda pesquisadora. E todos os países que vão regulamentar suas pesquisas, eles devem ter esse instrumento como referência. Então, eu espero que a gente consiga, apesar de... Saulo? Conexão. Acho que a gente perdeu. Zé Luiz? Eu, né? Ele está Eu com problema. tentando o contato com ele, tá certo? E você acha onde parou mesmo ali no Falex? É a conexão lá. A conexão lá, né? Que tal? O que é que vocês acham de passar para o Rafael, né? E ele depois completar, hein? Uhum, pronto. Eu fico fazendo aqui um diálogo com ele, tá certo? Tá certo? Vou orientar ele. Tá? Orienta ele aí, ver se quem consegue, e aí eu passo aqui a palavra para Rafael. Tá bom? Está me ouvindo? Tá cortando muito, Saulo. Eu não sei realmente qual é o problema, porque a minha internet indica que o sinal está muito bom. Mas eu vou concluir, então, e Rafael começa, né? Não sei, tá bom. Luiz, ok? Mas é só reafirmando que a preocupação nossa é que essa ofensiva no Congresso Nacional ela possa fragilizar, né, os nossos instrumentos de controle da pesquisa aqui no país. E essa flexibilização ética que eu me referi, que vem sendo defendida a nível internacional, ela acaba também se tornando uma realidade brasileira. Então, peço desculpas aí pelas dificuldades e agradeço pela oportunidade.
Não, Saulo, obrigado, né? Bom, nesse tempo de pandemia, até as conexões têm alguns problemas mesmo, né? Mas foi muito legal, né? A gente vai ter um tempo, né, para a gente fazer uma pequena discussão sobre, né, o que você falou. Mas você falou alguns aspectos extremamente importantes, né? E nesse momento de pandemia, né, algumas coisas são mais restritas e outras coisas são mais flexíveis, né? Ou estão tentando flexibilizar, né? Quer dizer, meu pai sempre dizia que a gente deve ter um pouco de paciência, né? Mesmo fazendo as coisas com rapidez. Né? E, às vezes, né, a gente está esquecendo da ética, né, de usar a ética como dever, assim como o Lina falou, né, e você falou muito bem, é a história da flexibilização para tentar resolver os problemas de uma pandemia, que muitas vezes a solução não está necessariamente em flexibilizar a ética, né? Está em outros aspectos, né, que a gente pode conversar mais posteriormente. Né? Mas esse aspecto que você colocou, eu acho que é extremamente importante, né? A ética, a bioética tem que estar muito ativo na cabeça dos pesquisadores, da sociedade como um todo. Né? Isso é uma verdade. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que levar em conta, né, que a pesquisa vai servir para a humanidade, vai servir para as pessoas, mas ela tem que ser feita dentro de uma ética. Senão você, na verdade, você está levando um benefício, como o Lina falou muito bem, né? Mas talvez o malefício seja maior do que o benefício que aquela tecnologia pode fazer, né, no futuro. Saulo, muito obrigado. E vamos passar para o próximo apresentador, né, de hoje, né, que é o Rafael Daria. Né? O Rafael é doutor em biologia molecular pela Universidade de Brasília, né, sendo uma parte, seu doutorado realizado na Universidade de Cambridge. Né? É muito interessante que esse webinar fez várias pontes. Né? Saulo e Rafael, né, fizeram uma parte da formação em Brasília, aí Rafael fez uma parte da formação na Inglaterra, e Molina fez a parte da formação lá na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Então, a gente fez um verdadeiro cruzamento de formações, que é uma coisa muito legal, né? Tá certo, nesse momento de pandemia. Né? Então, Rafael vai falar para nós um pouco sobre tempos para o desenvolvimento de uma vacina, né, da varíola, né, ao Covid-19. Excelente, Rafael. Bom, Rafael, você com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Bom dia, agradeço pelo convite. E, assim, minha apresentação vai fugir um pouco desse tema como está sendo conduzido até agora, porque eu vou fazer menos como debate, mais como uma apresentação mais formal. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai ver alguns slides. O anfitrião tem que me habilitar. Alex? Liberado. Está liberado. Bom, todos estão vendo a tela normalmente? Está tudo bem aí, pessoal? Sim, estamos vendo. Bom. Não, eu não estou vendo, não. E aí, Alex, como é que fica aí? Tá aparecendo. Ele vai estabilizando para os outros colegas. Isso. Tá bom, então, sem mais delongas, eu fui devidamente apresentado por Zé Luiz. O título aqui está um pouco diferente do título da divulgação, porque a divulgação tem menos espaço. A minha palestra hoje vai ser Etapas e Tempos para o Desenvolvimento de uma Vacina da Varíola Covid. Nada acontece em um ano. Então, basicamente, eu vou fazer primeiro uma linha do tempo de algumas vacinas que foram desenvolvidas durante a história da humanidade, para depois afunilar para as iniciativas que estão sendo feitas hoje para as vacinas possíveis contra o Covid-19. Bom, os primeiros experimentos de vacinação eles remontam desde o século X, na China ainda, os primeiros experimentos de variolação, onde as pessoas inoculavam pus de pacientes em recuperação de varíola como forma de imunização. Isso não pode ser considerado uma vacina, inclusive teve muitos problemas, até casos de mortes. Até que em 1796, um médico inglês, Jenner, esse aqui é o único experimento que eu vou detalhar, porque eu acho que foi emblemático e é a primeira vacina da história da humanidade. Ele, a partir das observações tradicionais, ele observou que nas tetas das vacas tinham algumas feridas parecidas com a varíola humana, que no caso era a varíola bovina, e que as pessoas que tinham contato com esses animais, ou seja, cuidadores ou ordenadores, não adquiriam a varíola humana. Ele fez um experimento, na época o comitê de ética não existia, ele inoculou isso numa criança de 8 anos e essa criança ficou doente, chegou a ficar doente, com a banda da varíola bovina, e em seguida ele desafiou essa criança coletando pus de uma paciente de varíola real e esse menino ele não desenvolveu a doença. Esse aqui foi o primeiro experimento de vacina da história da humanidade. Ele reportou para a Royal Society na época, que é a Academia de Ciências de Londres. As pessoas não acreditaram nele, acharam que as provas não eram suficientes. Ele foi inclusive ridicularizado.
O slide, não estou vendo o slide. Alex, como é que a gente faz? Bom, então, isso aqui... Quer falar, Alex? Acho que a maioria está vendo o slide. Alguns estão com problema na transmissão. Eu não tenho. Pessoal, mantém o microfone desligado. Microfone desligado. O que é que eu faço? Eu continuo, paro? Como é que eu faço, Alex? Não, pode continuar. Talvez alguns estejam Então, vamos lá. no celular. Pode seguir à vontade. Tá bom. Então, isso aqui é uma figura, né, dos tabloides da época, onde ridicularizaram o gênero, né? São pessoas que estão se transformando em vacas. E, na verdade, depois de 2 anos, ele publicou esses resultados e não é à toa que o nome vacina vem dessa experimentação, porque o vírus vaccina, que é o vírus da varíola humana, da varíola bovina, é o que deu origem ao nome da vacina. Então, eu citei essa vacina porque ela vai ser, ela serviu de base para todas as outras vacinas. Vários experimentos foram feitos ao longo dos anos e quase 100 anos depois é que Pasteur fez a primeira vacina no laboratório, que foi a vacina contra a cólera de galinha, e mais na frente ele fez a antirrábica e a contra antraz também. Mais 2 vacinas importantes surgiram, foi a BCG e a da febre amarela, e vale ressaltar que a febre amarela conferiu um Nobel a Max Taylor, inventor, em 1951. E aqui eu destaquei em 63 outra vacina bem relevante, que foi a vacina de Sabin, da polio, onde ele colocava gotículas em torrões de açúcar para ministrar para crianças, e essa vacina foi emblemática porque o Sabin ele abdicou de qualquer direito autoral e permitiu então que a polio fosse erradicada do mundo, que a vacina fosse liberada para todas as populações. Uma curiosidade a respeito de Sabin é que ele foi a primeira pessoa também a isolar o vírus da dengue, ainda na Segunda Guerra Mundial. Então, mais 2 vacinas surgiram, a rubéola e a da hepatite B, e aqui eu ressaltei de 87 até 2016 várias iniciativas para fazer vacina de HIV, nenhuma delas foi bem-sucedida, inclusive com eficiência de 30%, e até hoje não tem vacina boa para HIV. E a vacina mais recente foi a vacina experimental, que foi a vacina do Ebola, que foi usada com sucesso para a contenção do primeiro surto, a gente sabe que está acontecendo com outro. Então, a gente vai ver quais são as vacinas que estão disponíveis hoje no mundo. Quando eu falo disponíveis, são aquelas vacinas comerciais e não as experimentais. Existem várias experimentais, mas as licenciadas pela FDA, pela Anvisa. São contra 25 doenças, é muito pouco para a quantidade de doenças que nós temos hoje, né? E essas aqui são as doenças que vocês podem ver aqui no slide. E essas doenças em verde, todas elas são as vacinas que estão disponíveis no nosso programa de saúde do SUS, no Programa Nacional de Imunização. Então, que é um programa fantástico, assim, é um exemplo do mundo todo. Nesse programa, a gente tem 30 milhões de doses anuais, mais de 43 imunobiológicos, dos quais 26 são vacinas, e 7 são produzidas pela Fiocruz e outras pelo Instituto Butantan. Então, se aquelas vacinas eram disponíveis, então indisponíveis quais são? Todas as outras, né? Então, tem muito menos vacina do que doença. E eu queria ressaltar aqui algumas doenças que ainda acometem nossas populações, dando ênfase aqui para malária, tuberculose e HIV, pelas altas taxas de mortalidade todos os anos. Você vê na casa de milhares e até milhões de pessoas falecem decorrente dessas doenças. E não é por falta de investimento. Inclusive, essas 3 doenças, malária, tuberculose e HIV, fazem parte do programa do Fundo Melinda Gates. Então, existe um aporte financeiro bilionário para essas doenças. Então, não é uma questão só de recursos. É uma questão mesmo que é complicado o desenvolvimento de uma vacina, como eu vou deixar claro ao longo dessa apresentação. Então, uma vacina ela tem que ser imunogênica, ela tem que ter epítopos neutralizantes, que induzem anticorpos neutralizantes, ela precisa ser bem apresentada para o sistema imune e precisa de algo que desperte o sistema imune, que são chamados adjuvantes. Então, aqui é uma situação onde uma pessoa contrai um determinado patógeno sem ser vacinada, então você vê aqui que tem uma taxa de infecção alta, essa área embaixo da curva seria a infecção do patógeno, e só então o sistema imune começa a produzir a resposta de anticorpos e de célula T para tentar debelar esse organismo. Numa situação de vacinação, olha só como a coisa muda. A infecção praticamente não acontece e as células de memória já ativam rapidamente as células T de anticorpos, então a doença não consegue se instalar no nosso organismo. Esse slide aqui, acho que é o principal slide dessa apresentação, é para mostrar como é difícil produzir uma vacina. Existe toda uma fase de conceito, de identificação de antígenos, estudar o patógeno, estudar o hospedeiro, qual é a genética dele, qual é a formação dele, como ele interage com o sistema imune. Então, existem anos e
anos de desenvolvimento para chegar a antígenos bons para ser antígenos vacinais, e você tem que combinar esses antígenos com um adjuvante que seja também tão importante quanto, e você vai ter que usar modelos animais, e os modelos mais usados são os camundongos, os furões, os macacos rezos. Para vacinas virais, que eu vou começar a canalizar, falar só sobre vacinas virais, você pode até usar informações referentes a outras vacinas que já funcionam, mas mesmo assim isso tudo é muito regulado, isso requer tempo, você precisa imunizar esses animais, avaliar a segurança, avaliar a eficácia, a biodistribuição desse produto no organismo, a persistência dessas doses, se é dose única, se são 3 doses, 4 doses. Então, são estudos longos, são estudos de entre 5 e 10 anos, mais ou menos, para poder ser liberado pelas agências regulatórias para o ser humano. E aí, quando chega na fase humana, tem a fase 1, que é uma fase onde você vai testar a dosagem, se a dosagem é única ou se são 2 doses, 3 doses, você vai ver a segurança e a eficácia em seres humanos, geralmente com poucos voluntários, em torno de 40, um pouco mais de voluntários, e são populações de risco, né? Populações de risco da vacina, e isso dura uns 3 anos de análise para ser liberado para a fase 2, que aí já aumenta um pouco mais o N da população, são na casa de centenas, são populações de risco também. Essa avaliação aqui na fase 2, a segurança e a eficácia também são avaliadas, só para a partir daí liberar para a terceira fase, que é uma fase 3, que é uma fase onde as populações são maiores, são de 15 a 30 mil indivíduos que são vacinados e são acompanhados durante anos também, para checar a segurança, eficácia e os anticorpos neutralizantes, se eles são persistentes, se eles não são, avaliação de dose, enfim. Tudo isso muito bem regulado para partir para a fase 4, que é a fase de licenciamento, onde essas vacinas vão para o mercado, e não é por estar no mercado que vai ser liberado para uso indiscriminado. Elas também são avaliadas, é importante ver o efeito dela numa população maior, em milhões de pessoas, e existem vacinas como a da febre amarela, por exemplo, que é avaliada até hoje, né? E tem quase 100 anos, né? Desde a década de 30. Então, existe uma série de práticas clínicas que precisam ser implementadas, existem vários documentos regulatórios, documentos das Américas, por exemplo, vários protocolos, comitê de ética, patrocinadores, existem documentos essenciais. Tem que ser uma coisa muito segura, porque a gente está falando de um produto que ele vai para a prateleira para ser usado como ser humano no final. Então, tem que ter uma bula, como todos os outros remédios. E quais são os tipos de vacina que a gente tem disponível? A partir de agora, eu não vou falar mais de vacinas de forma geral, porque existem vacinas para bactérias, vacinas atenuadas, vacinas baseadas em toxinas, baseadas em polissacarídeos. Eu vou falar só de vacina de vírus, que é o tema dessa palestra. É o Covid, é o que interessa a todos. Então, eu vou falar das vacinas desenvolvidas para vírus. Bom, existem basicamente vários tipos de vacina. Eu vou comentar rapidamente algumas para desenvolvimento de vírus. Uma é baseada em vírus atenuado e outra em vírus inativado. Esses vírus atenuados você consegue atenuar por diversas formas. Você pode fazer uma deleção no genoma de alguma parte dos vírus, como é a vacina da dengue, do NIH, com a vacina do Instituto Butantan. Você fez uma deleção no genoma. Você também pode fazer uma passagem seriada em cultura de células e selecionar mutações que confiram menor resistência a esse vírus, dificuldade de replicação e infecção, como é a vacina da febre amarela. E são as melhores vacinas em termos de resposta imune, porque eles se replicam, eles chegam a se replicar no nosso organismo, mas também são as mais perigosas, porque podem reverter para uma forma virulenta, e também tem alguns grupos que não são aconselhados, como mulheres grávidas, infantes, idosos, pessoas imunocomprometidas. Você pode também inativar esse vírus, né? Você pode, várias formas, você pode inativar formas físicas, através de calor, radiação, vácuo, ou formas químicas, fixadores, detergentes, e aí você obtém um organismozinho que não se replica, em tese seria mais seguro, mas tem algumas desvantagens, que como ele não se replica no organismo, ele tem que produzir quantidades cavalares desse antígeno para ser ministrado para o organismo, e existem algumas combinações com adjuvantes que não estão dando muito certo, como alumínio, por exemplo, que essa resposta pode ser desviada para uma via não muito boa, como a via TH2, que pode induzir, inclusive, para síndromes respiratórias, né? Inflamatórias, que para a COVID seria um desastre. Bom, temos as vacinas nova geração de ácido nucleico, de DNA e RNA. Há anos se promete que essas vacinas sejam uma vacina no futuro, e realmente eu creio que são, mas não são ainda aprovadas para seres humanos. Mas eu acho que uma série de tecnologias estão sendo desenvolvidas agora, e com mais ênfase por causa do Covid-19, para melhorar essas vacinas. O que são essas vacinas? Você coloca a sequência que codifica o antígeno do patógeno numa molécula de DNA e coloca isso dentro de uma célula. Então, esse DNA vai dentro do núcleo, ele é transcrito no RNA mensageiro, e essas proteínas, então, vão ser processadas pelo sistema imune. Bom, para DNA tem várias desvantagens, porque é difícil você inocular dentro do núcleo esse DNA em uma quantidade boa, fazer o delivery. Geralmente, as células que recebem esses DNAs não são células especialistas em apresentar antígenos, não são
APCs, são células musculares, e geralmente a via de apresentação não é adequada, porque esse antígeno é feito dentro da célula. E quando ele é produzido dentro da célula, ele é apresentado principalmente para a via MHC1, que não é uma via boa para a formação de memória que a vacina requer. Mas várias tecnologias já vieram para mudar isso. Hoje já existe a eletroporação em vivo, você dá um choque de alta voltagem no tecido da pessoa, então você tem uma incorporação bem maior de DNA. Você já pode colocar moléculas acessórias que vão induzir aquela célula a se diferenciar e passa a ter a capacidade de apresentar aquele antígeno de forma adequada, apesar de não ser um APC. E também já tem formas de você mudar a rota de apresentação desses antígenos, colocando algumas proteínas, alguns sinais nesses peptídeos que desviam para a rota do MHC2, que é a rota adequada para a vacina. Outra população é a molécula de RNA, essa também é de última geração. Eles têm a desvantagem de serem bem mais frágeis, mas hoje as pessoas já conseguem ministrar isso, encapsular. Uma vantagem é que é fita única, a informação já está lá direta, não precisa ser transcrita no núcleo. E isso é uma facilidade muito grande de produção em larga escala. Isso é bom, especialmente para vírus que têm mutações, né? Porque cada mutação que ele sofrer, você pode ir lá alterar a sequência genética daquela produção e você vai produzir uma nova leva de vacinas já adaptada para o vírus que está circulando naquele momento. Então, isso são vacinas que prometem, são vacinas que estão em franco andamento e eu acho que agora vai com a questão da pandemia. Existe vacina também de vetores virais, que você pode pegar uma vacina que já existe, por exemplo, uma da febre amarela, uma vacina de vírus atenuado, e você pode transferir para aquela vacina sequências do caso para COVID-2, a sequência da spike de COVID-2, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de vírus de sarampo. Mas isso também já foi feito para febre amarela, por exemplo. A vacina da Sanofi Pasteur é uma vacina baseada no vírus da vacina da febre amarela, onde ele transferiu as proteínas do envelope de dengue para essa vacina e chegou até a ser liberada para o mercado. E a vacina, que é a sensação hoje, é a vacina baseada em adenovírus, né, que são vírus que não se replicam no nosso organismo nem causam doença, que é a famosa vacina de Oxford, que tem uma vantagem de ser bem mais estudada, tem vários resultados preliminares para outras doenças, como eu vou citar mais na frente, mas também tem problemas. Todas elas têm vantagem e desvantagem. As vacinas mais usadas, mais envolvidas para a COVID, são baseadas em proteínas, pela própria facilidade de produção no laboratório, né? Não é preciso uma estrutura de virologia no laboratório. Elas são boas, mas também têm limitações, porque é importante que essas proteínas sejam produzidas na conformação do vírus. E elas sendo feitas fora do contexto do vírus, geralmente elas não estão na conformação adequada. Existe tecnologia de engenharia computacional de proteínas para reverter isso, onde essas proteínas são carreadas em outras moléculas e conseguem mimetizar aquela estrutura do vírus. Então, isso também está em franca expansão. E temos as vacinas baseadas em VLPs, que é onde você pega algumas proteínas do vírus, expressa elas em sistemas eucarióticos e essas proteínas são capazes de se empacotarem, formar a estrutura do vírus, mas que não tem nenhum genoma dentro. Então, não se replicaria. Ela tem umas vantagens, as desvantagens é que a produção é complicada, a purificação também, e as mesmas desvantagens de uma vacina inativada, já que ela não tem genoma viral, essas vacinas também têm. O que eu queria dizer com todas essas vacinas é que todas essas vacinas que eu falei agora, todas elas, sem exceção de nenhuma, estão sendo feitas para a Covid-19 nesse momento, né? Então, aqui é um overview das vacinas. E a gente espera ter uma vacina que consiga estimular os macrófagos para induzir células T helper que consiga sinalizar para células produtoras de linfócito B e T, que sejam capazes de produzir anticorpos neutralizantes, tanto para marcar esse vírus para destruição, como para impedir que ele se prolifere no nosso organismo, que ele invada nossas células, e também para destruir aquelas células infectadas através de uma resposta de linfócito T. Isso aqui é uma coisa bem simplificada, porque a gente não tem muito tempo aqui. A gente pode abrir para perguntas mais na frente, eu posso detalhar um pouco mais. E o ideal é que nós tenhamos células de memória suficiente para debelar uma infecção, no caso. E aí, voltando para aquele slide que a gente viu no começo, daquelas várias fases, da fase 1, 2, 3, aquele tempo, são quase 20 anos de tempo. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar transformar um experimento de 20 anos em um ano a um ano e meio, né? Então, o que acontece? A gente já começa as fases pré-clínicas e antes mesmo de terminar e ter os resultados de segurança e eficácia, já parte para tudo é feito de forma simultânea. A gente está trocando o pneu com o carro andando, literalmente. Isso, assim, é complicado, é temeroso, mas é necessário, tá? A gente tem que arriscar, infelizmente. Não resta, pior do que o vírus circulando, não pode ser, né? E, então, essas iniciativas são válidas. As vacinas que foram escolhidas não são necessariamente as melhores, elas são as mais rápidas, as mais fáceis de produzir. Talvez algumas se mostrem melhores, mas tudo pode ser controlado pelo organismo, pelo ser humano, né? As tecnologias, tudo, mas o tempo não pode. Então, requer tempo. Então, sem tempo,
Por isso eu coloquei a provocação no começo da palestra, que nada é feito em humano. Vamos ver se essa será. Então, isso aqui é um overview das vacinas que estão sendo feitas hoje, isso é do site da OMS, tem várias, tem mais de 130 vacinas, a maioria de subunidades pela facilidade de produção e por ser mais seguras, porque não tem capacidade de replicação. E temos as vacinas atenuadas, são importantes também, são menos, que existe mais controle, mais rigor para serem feitas, e correndo em paralelo, temos as vacinas inativadas e vacinas não replicantes, que eu vou detalhar mais agora nesse slide, que ninguém precisa ler, é só para um embasamento. Isso aqui é um overview da OMS, de todas as vacinas que estão sendo feitas hoje para a Covid, e vale salientar que são 17 vacinas já que estão em fase clínicas, em fase de ensaios em seres humanos. E dessas 17, semana passada eu baixei esse mesmo gráfico, eram 13. Então, vocês veem, em uma semana, 4 vacinas entraram no pipeline de triagem humana. Então, a corrida é muito rápida, é realmente uma corrida ao ouro. Então, a mais desenvolvida é essa primeira vacina aqui, a vacina de Oxford, né? Está na fase 3 já, é a vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca. Ela foi escolhida por uma série de fatores, porque existia várias plantas de produção para outras doenças, usando esse mesmo vetor, para MERS, influenza, tuberculose, chikungunya, zika. Existiam vários resultados prévios e resultados de segurança considerados satisfatórios. Então, essa vacina está no estágio mais avançado. Correndo em paralelo, tem vacinas de RNA, já da Moderna, na fase 2, em estágios bastante avançados. Também são as vacinas rápidas de serem produzidas. Tem mais de 13 vacinas sendo avaliadas quando apareceu a pandemia. Então, todo o foco passou a ser o Covid-19. E correndo em paralelo está uma vacina de RNA da Pfizer, que ontem anunciou que teve resultados, ainda não publicou o resultado, mas já tem 50% de eficácia na vacina, eles dizem, né, em resultado de fase 1 e 2, e que eles pretendem produzir ainda esse ano 100 milhões de doses, né, se tudo der certo, e que ano que vem a expectativa é produzir mais de 1 bilhão de doses dessa vacina da Pfizer. E a Sinovac também, tem uma vacina de vírus inativado, que o Butantan vai iniciar os testes aqui no Brasil, são 9 mil voluntários em 12 centros de pesquisa, então é uma vacina de vírus inativado, teve alguns probleminhas com sais, que eu acho que eles vão conseguir corrigir para a Covid, né, o que nós esperamos. E aqui eu coloquei também ressaltadas as vacinas de DNA, né, que várias vacinas estão sendo desenvolvidas, inclusive o fundo Gates, né, essa da Inovium, Bill Gates está financiando. Então, são 7 vacinas em avaliação. E a gente tem não estou conseguindo passar aqui, Alex. Travou para mim, deixa eu ver aqui. Passei. E nós temos no outro bloco aqui 132 outros candidatos, né? E vale ressaltar que vários deles são vacinas de DNA. É importante desse backup de vacinas, porque se essas 17 estão numa fase, por algum motivo, elas não funcionarem ou não serem suficientes, tem mais 132 de análise, a gente também não sabe qual dessas vai ser a correta. A ideia é que é possível que seja necessária uma combinação de vacinas, então nada se sabe. A gente está fazendo tudo com muita pressa, pela relevância, mas a gente vê uma luz no final do túnel. Então, isso aqui é um overview da vacina de Oxford, né? A vacina feita em adenovírus chimpanzé, onde eles transferiram a proteína do spike para a superfície desse vírus. Não é à toa que a instituição de Oxford está fazendo essa vacina, chama-se Jenner Institute, uma homenagem ao nosso amigo Jenner, o primeiro lá daquela experimentação. E a Fiocruz recentemente comprou a tecnologia da Universidade de Oxford, né? Adquiriu o direito de produção. E a ideia é que eles produzam 30 milhões de doses ainda esse ano, na verdade 15 milhões em dezembro e 15 milhões em janeiro, eles invasem essas doses e que, se tudo der certo, nos testes de segurança e eficácia, eles façam 70 milhões de doses ano que vem, essa vacina. Então, vale ressaltar que não tem nenhuma vacina desse tipo disponível no mercado. Existem várias vacinas experimentais com bons resultados, mas nenhuma foi licenciada ainda, e que serão necessários testes em mais pessoas, 20 mil pessoas pelo menos, e para avaliar efeitos adversos raros, pelo menos 20 milhões de pessoas têm que ser vacinadas. Bom, já finalizando minha apresentação, eu acho que eu coloquei aqui algumas do meu background, que eu acho que foi o que me credenciou para dar essa palestra para vocês. Eu sou um dos inventores da vacina de DNA da febre amarela, já está patenteado em todo o mundo, junto com Ernesto Marques. Sou coordenador do estudo fase 3 da vacina da dengue aqui, foi desenvolvido no NIH, o Butantan está produzindo. A gente teve que dar uma parada no estudo por causa da pandemia, mas assim que a situação melhorar um pouco, nós pretendemos voltar ao estudo. Nós estamos já no final, faltam mais 2 anos de análise, então, para entrar na fase 4. E essa vacina é uma vacina pública, ela vai para o SUS, né? Então, daquelas 26 vacinas que eu falei anteriormente, a gente espera que tenha uma 27ª, que seja essa, e essa seria uma vacina tetravalente, capaz de neutralizar os 4 serotipos de dengue ao mesmo tempo. Estamos já com contatos avançados com empresas de biotecnologia para fazer estudo de intervenção com o Covid,
Isso aqui são sites de droga. A gente tem um convênio com o Hospital dos Servidores e o Dr. Carlos Brito. Pretendemos iniciar em breve esses estudos pela urgência. E ano que vem a gente vai iniciar um estudo fase 3 de uma vacina do vírus essencial respiratório em parceria com a Janssen, que é a empresa da Johnson & Johnson. É uma vacina que vai ser licenciada para jovens de 60 anos para cima. Bom, eu gostaria de agradecer a todas as equipes, que é a equipe do Butantan, parte da equipe dele. Esses trabalhos não são feitos com poucas pessoas, tem que ter equipes bastante unidas e esforçadas. Gostaria de agradecer à academia pelo convite, à Fiocruz, que é minha instituição, pela infraestrutura, o Departamento de Hidrologia, o LAVIT, pelos colegas, pelo todo o apoio. Os patrocinadores atuais, no caso o Butantan, e os futuros patrocinadores, a Bivax e a Johnson & Johnson, e as empresas de monitoria. Aqui eu faço um agradecimento especial para a doutora Lida e o doutor André Furtado, que também são acadêmicos. Muitos não sabem, mas eles foram meu orientador de iniciação científica. Então, eu acho que eles têm muita responsabilidade com tudo isso, né? Eu acho que eu comecei a ciência com essas duas pessoas. E gostaria de agradecer ao doutor Ernesto, que é um parceiro de longas datas, que já se tornou um amigo e que já me abriu muitas portas. Eu creio que essa parceria está dando fruto e a gente vai continuar por muito mais anos. Agradeço a todos e fico disponível para qualquer pergunta e para abrir um debate. Obrigado. Excelente. Muito obrigado pela sua apresentação. Realmente. Alô? Tem alguém com o microfone ligado? Rafael, foi brilhante. Eu estou ouvindo, né? Eu disse, eu tenho que buscar lá a vacina mesmo, né? Isso começou lá no 1700, né? Bom, se a gente olhar o 1700, né, para a espécie humana, é quase nada, né? Ou seja, na verdade, a gente vem desenvolvendo essas novas tecnologias, eu diria, nos últimos 300 anos, né? Se a gente colocar um pouquinho que o homem, né, sei lá, tem 100 mil anos, isso é quase nada, né? Entendeu? A era cristã tem 2020 anos, né? Então, eu diria que essas tecnologias de defesa do nosso sistema orgânico, né, ele desenvolveu nos últimos 300 anos, né? E vem se desenvolvendo com muito mais intensidade. E no último século, como você falou muito bem, né? Talvez uma marca maravilhosa, né, para a gente aqui no Brasil foi o desenvolvimento da vacina para a febre amarela, né? E a vacina para a SABE, né, de pólio, né? Que isso fez com que a qualidade de vida da nossa população tenha aumentado, né, de uma forma substancial, né? Quer dizer, o controle é o uso de vacinas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de medicamentos, né? Quer dizer, se você bota vacinas e medicamentos, isso aí tem repercutido na qualidade de vida da nossa população, no mundo como um todo, né? E realmente, né, você tem visto aí nos últimos 20 anos, talvez um pouquinho mais, né, o desenvolvimento de vacinas usando DNA e RNA, que ainda não tem no mercado, né, mas eu acho que, né, eu diria, com a pressão, né, dessa pandemia, né, atual, né, estou dizendo atual, que é bem capaz que surjam outras, né, num momento muito breve, né. Eu diria que nesse século, né, essa é a terceira, bom, essa é a grande pandemia, né, mas já tivemos o SARS, né, e o MERS no início, né, desse século, né. Então existe uma tendência cada vez mais, né, dessas vacinas, né, ser desenvolvida de uma forma mais rápida, como você falou, né, 10 anos, talvez seja muito tempo para que a espécie humana, né, ela se mantenha viva, né, para você, eu acho que até então a gente vinha desenvolvendo essa tecnologia, dava tempo para a gente, né, mas o SARS-2 parece estar dizendo para a gente, olha, é melhor a gente mudar, repensar em novas tecnologias que dêem um pouco mais de rapidez para que o nosso sistema desenvolva, senão a gente não vai conseguir evoluir muito, né? Isso é verdade. E aí eu acho que pega um gancho muito, muito grande, né, nas palestras anteriores, né, tanto do Molina quanto do Saulo, quando fala na ética, né? Como você falou muito bem, né? Na apresentação do desenvolvimento de vacina, você tem várias fases, né? Tem a fase laboratorial, tem a fase, como chama, a fase do ratinho, tem a fase do macaco e tem a fase humana, né? E aí, entre as 4 fases principais, né? E quando entra a fase humana, você tem que ter um comportamento muito ético, muito, né, com muita responsabilidade, né, no que você vai fazer, né? E aí, logicamente, como o Molina falou muito bem, tem o custo-benefício, né? Tem as pressões econômicas e financeiras que estão muito fortes agora, né? Isso, sem sombra de dúvida, tanto é, né, que os consórcios internacionais, né, de produção de vacina e de medicamento estão muito forte mesmo, né? E isso eu acho que me preocupa um pouco quando você entra na fase de teste, né? Se você entrar num CONEP mesmo, você vê que tem mais de 400, né, testes, né, de novas drogas sendo testadas no Brasil só, né?
No mundo é uma quantidade enorme de novas, não digo novas drogas, eu diria drogas que já estão no mercado, que estão sendo testadas, né, de forma, algumas talvez não de uma forma tão correta, né, e não com muito cuidado, mas a pressão econômica, né, e a pressão sanitária tá realmente muito forte nisso. Eu talvez fizesse uma pergunta para vocês três, né, qual a visão de vocês, né, nesse sentido de pressão, a pressão financeira e a pressão sanitária, né, frente a alguns desses testes, eu diria nem algumas, né, a grande parte dos testes estão sendo financiados por empresas, que algumas delas têm uma certa tendenciosidade de colocar o seu produto mais rapidamente no mercado, né, e aí o que é que acontece? Né? Às vezes, à luz da bioética, à luz da própria ciência, já tiveram vários trabalhos que, inclusive, foram retirados, né, de alguns sites de publicação e revistas, né? Eu falo aqui do The Lancet, né? o mais famoso, né? Que ocorreu nas últimas semanas, pela pressa, né? E pela talvez quebra dessa flexibilidade, da flexibilidade cada vez maior, né? E como a gente ainda não passou essa pandemia, né? Se vocês olharem os números de hoje, né? Os Estados Unidos e o Brasil, né, estão concorrendo para ver quem é que tem mais casos, né, que é uma coisa absurda, né? Os Estados Unidos ontem foi 51 mil casos, mas o Brasil já fez 54 mil casos. Quer dizer, para vocês terem ideia, quando a pandemia iniciou na China, foram 80 mil ao todo, e hoje só o Brasil e os Estados Unidos faz mais do que a China em um dia, né? Então, aparentemente, essa pandemia ainda tem um caminho mais longo, né? Mais de alguns meses para a humanidade, mas a gente tem que ter respostas rápidas, né? Mas existe essa pressão. Quer dizer, como é, na visão de vocês, qual seria os mecanismos, né, que nós temos, tanto o lado acadêmico quanto o lado institucional, para, eu diria assim, verificar com mais precisão e evitar, né, eu diria, se possível, né, o que ocorreu no caso do The Lancet, né? Quer dizer, até grupos renomados no mundo, por pressões econômicas e institucionais, levam à nossa comunidade, né, resultados que precisam ser mais acurados, né? Como a gente pode filtrar isso, né? Como é que a gente pode... Porque a pressão vai aumentar, né? Então, tanto no lado da ética, quanto no lado econômico, no lado científico, né? Como a gente poderia evitar para que nos próximos meses nós tivéssemos, né, uma ou várias vacinas, né, que realmente fosse útil para a humanidade. Como é que a visão de vocês sobre isso? Quem quer falar primeiro? Molina? Eu posso falar. Bem, eu acho, Zé Luiz, que é o desespero, né? A gente está vivendo um desespero, que não foi por falta de aviso, né? A gente sabia que a pandemia vinha. Tem até uma palestra, um TED de Bill Gates, né, em 2015, que ele falava que o grande problema da humanidade não era a guerra, não seria um desastre climático, senão a pandemia. E ele bota um slide lá que ele mostra um vírus, que aquele vírus é um coronavírus. Todo mundo viu isso. E ele deu essa palestra e enfatizou que a gente tinha todo tempo, assim, a gente tinha tempo ainda de se organizar para isso, e a gente não se organizou, né? E especialmente o Brasil, que não se organizou porque viu aí a China caindo, viu passando pelo Oriente Médio, passou pela Itália, Espanha, a gente vindo aquilo tudo achando que aquilo ali não ia acontecer com a gente, né? Que aquilo ali era uma coisa utópica e era real. Tem gente dizendo que a gente tem outra pandemia, que é a pandemia das fake news, né? Aí começam as pessoas a dizer que não, que esse vírus não vai se adaptar ao clima tropical, e a gente está vendo aí mais de 60 mil mortos, né? Enfim, eu acho, Zé, respondendo a sua pergunta, eu acho que está sendo muito rápido, eu acho que não tem muita solução, eu acho que até a Fiocruz ter comprado a tecnologia de Oxford, que não tem nenhuma vacina de adenovírus disponível no mercado, mas eu acho válido, eu acho que é uma instituição pioneira no combate a vacinas, né? Temos um herói nacional, Oswaldo Cruz, né? Foi cometeu aquela pandemia quase 100 anos atrás, né? E acho que é papel da Fiocruz isso. Eu acho que mesmo que essas plataformas não sejam as melhores, é o que tem hoje, né? São as mais rápidas. Se uma vacina boa, esperada, ela teria que ter uma cobertura, uma proteção de 80%. Mas digamos que uma vacina dessa, como a da Pfizer, que ele falou que tinha 50% de proteção, é melhor do que nada. Você pode ir reduzindo a transmissão do vírus com vacinas que não sejam as melhores. Eu acho assim que arriscar é válido. Poderia ser com menos risco se a gente tomasse atitudes lá no passado, né? Quando falaram da pandemia X, eles falavam pandemia X, só não sabiam que vírus era aquele, né? E mais importante do que isso é que isso tem que ser tomado como lição, porque só de coronavírus tem mais de 1.700, né? Circulando em animais, né? A gente está vendo o quê? A gente tem 4 coronavírus endêmicos circulando, que não causam grandes problemas, por isso ninguém fala deles.
E a gente teve o SARS em 2002, 2003, que explodiu, né? Que ele conseguiu conter. O MERS em 2012, todos eles com letalidade muito maior do que o coronavírus, mas com transmissão mais baixa. E aí surge uma variação do que é chamado de COVID-2, porque ele tem 79% de identidade com o SARS. Surge uma variação do SARS, que é o SARS-CoV-2, que a letalidade é mais baixa, mas a transmissão é uma coisa cruel e incontrolável praticamente, né? Surgiu ele agora e a gente está com esse negócio. Mas tem mais 1.700 aí, pode em qualquer momento pular de uma hora para outra, do organismo humano se adaptar, sofrer uma mutação e conseguir invadir a célula humana, como foi o caso do COVID-2, que consegue invadir através do receptor conversor da enzima da angiotensina, né? Então, a gente tem que estar preparado hoje, Zé Luiz, não só para essa pandemia do SARS, como estabelecer plataformas que a gente possa rapidamente fazer o switch para outro vírus que venha a surgir. Porque senão vai vir tudo de novo. Vai ser, e agora? Vamos fazer o quê? A gente tem que desenvolver agora para o hoje e para o infinito, para o além, né? A gente tem que estar de olho no futuro. Então, essa iniciativa da Fiocruz de comprar essa tecnologia, eu acho relevante, que mesmo que essa vacina não seja melhor e nem seja que vai ficar no final, a tecnologia que vai ser implementada no Parque Tecnológico de Biomanguinhos vai ser boa para a instituição e para estabelecer outras vacinas. E outra coisa que eu acredito é que nenhuma dessas vacinas é suficiente. Tem que ter mais vacinas, ou seja, mais de uma. A gente está falando da população de 7 bilhões de pessoas. Como é que você vai vacinar 7 bilhões de pessoas? Qual é a empresa vai produzir isso? Então, a gente tem que fazer igual a SEIB lá no passado, e ninguém patentear, deixar essa coisa aberta, e todos os mundos produzindo. Se possível, talvez seja necessário combinar vacinas para chegar na eficácia, uma formulação bivalente, trivalente, pentavalente, quem sabe? Ninguém sabe. Eu acho que tem que ter uma união da raça humana como um todo para combater essa pandemia agora e já olhar para a possibilidade, porque a próxima pandemia pode vir daqui a 100 anos, 200 anos, pode vir amanhã. Né? Tem agora esse H1N1 aí em pouco, que o pessoal ficou na China, que está todo mundo desesperado, que já viu que ele tem potencial pandêmico, né? E as pessoas estão enlouquecidas tentando controlar, mas nada impede que seja mais um vírus circulando diante de todos eles. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que a pressa é importante, o desespero é a lei e que a gente aprenda com essa pandemia. O teu áudio está fechado, Zé. Zé, o microfone. Ok, agora liberado. Rafael, muito obrigado, né? Então, antes de fazer algum comentário sobre, passo para o Molina aqui, que quer tecer alguns comentários. Molina, você com a palavra. Tentando responder um pouco a sua pergunta, né? Eu acho que, primeiro, para evitar esses equívocos, que eu chamo quando a ciência dá errado, tanto na produção do conhecimento quanto na... O som está baixo, Molina. Para evitar, tentando responder a sua pergunta, né? Eu acho que, tanto para evitar erros na produção do conhecimento, erros éticos ou agravos éticos na produção do conhecimento, quanto também na utilização do conhecimento, acho que o primeiro pressuposto, em ter clareza, é que nós, seres humanos, estamos em processo de evolução, nós somos vulneráveis, nós não somos neutros, nós somos, se apertarem determinados botões, e são clássicos, tá? Que nós somos suscetíveis, muito vulneráveis a dinheiro, a estratégia MICE que o pessoal utiliza quando quer conquistar alguém, money, tá? Ideologia, coercion, quer dizer, uma chantagem, né? E o outro é o de ego, de ego. Se souber trabalhar essas 4 variáveis, muitos de nós não vamos segurar a peteca, porque somos vulneráveis. Então, para não tentar ser menos vulnerável, acho que a gente tem que implementar em escala valores éticos, que eu, por exemplo, eu sou daqueles que acham que a ética ela é relativa, ela varia de tempos em tempos para agrupamentos e grupamentos, mas eu acho que a gente deveria tentar ter uma ética universal. E na ética que eu gostaria, para diminuir a nossa vulnerabilidade, que se tornasse universal, ela teria alguns pilares também. O primeiro pilar seria que, na ética que eu gostaria que fosse universal, o bem comum fosse o maior valor e a maior virtude seria a justiça a serviço do bem comum. O segundo grande pilar de uma ética universal que eu gostaria que fosse universal seria ter a clareza do valor do fenômeno vida universal.
a ciência hoje nos subsidia para dizer que é um barato a gente está vivendo, é mágico a gente está vivendo nesse universo que tem 13,7 bilhões de anos evoluindo, se transformando, e que nós realmente, como já dizia o Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. Você não tem uma subpartícula quântica, tá, que não tenha 13,7 bilhões de anos. Isso é mágico, isso é maravilhoso, isso é bruxaria, mas isso é ciência, isso é filosofia. Tá? Então, a valorização, tá, de você estar em coerência com esse universo maravilhoso, saber d'água do universo, mas você também saber que o universo está dentro da sua gota d'água. Isso é uma visão científica que hoje a física quântica nos permite fazer e que é lindo, que é maravilhoso, que é filosófico. Então, o segundo pilar seria... O terceiro pilar tem a ver com muito que Saulo defendeu. Tá? Dentro desse fenômeno de vida universal, tá, você ter a clareza da como é bonito a biosfera e dentro da biosfera, tá, a vida humana. Como é um privilégio, nós temos a vida universal na forma da vida humana. E o quarto seria realmente, aparentemente, nos parece que dentro desse pool de biosfera, aquele que tem mais consciência da sua responsabilidade é o ser humano. Portanto, a gente deve valorizar muito a dignidade do ser humano, da vida humana, de uma maneira inquestionável. Eu acho que se a gente conseguir tornar isso, tá, mais amplo, mais hegemônico, né? Eu acho que a gente tem uma tendência, ou terá uma tendência a diminuir a nossa vulnerabilidade. Se não conseguirmos isso, a melhor maneira da gente controlar isso tudo que você falou, Zé, tá, é liberdade. Tá? É que todo mundo analise todo mundo de uma maneira com compaixão, com respeito, com carinho, mas que todos os nossos atos sejam abertos, tanto na produção do conhecimento, tanto na aplicação do conhecimento. Nós sejamos ser possíveis, sem nenhum problema, eticamente, mas ser escrutinado, ser acompanhado. Tá? Por isso, a liberdade é fundamental. Por isso, a ditadura não pode ter espaço entre nós. Nós não podemos cometer esse erro, essa tentação de ser mais eficaz pela questão da ditadura. Tá? Eu acho que a liberdade vai ajudar e ajuda e nos garante que a gente erre menos. Zé, está sem áudio. Então, voltou. Molina, excelente. É isso mesmo. Eu até comento muito, né, com alguns alunos, alguns colegas, quando a gente fala da humanidade. Eu disse, olha, a Terra tem mais de mais de 10 bilhões de anos, né? As bactérias até então têm mais de 4 bilhões de anos. E o homem, vamos esticar, né? Vamos botar aí 1 milhão de anos, que ainda nem tem isso, né? Entendeu? Né? Nós somos uma espécie nova, né? Entendeu? Né? Mas é uma espécie inteligente, né? Uma espécie inteligente que a gente supera algumas dificuldades, né? Algumas das civilizações que talvez a gente só vai conhecer com estudos mais antropológicos, né? E mais profundos, né? Algumas civilizações apareceram e talvez porque não tinham vacina, né? Alguns desses agentes, alguns desses vírus, algumas bactérias, né? Eles mutaram e eliminaram, né? E a gente corre risco sempre, né? Mas os riscos devem ser contidos, olhando exatamente o perfil ético, né? Eu concordo plenamente com você, né? E a gente corre esse risco agora, né? Como o Rafael falou muito bem, da pressa. A gente tem que ter pressa, né? Tem que ter pressa, né? Porque o mundo corre, né? De uma forma, e essa pandemia, como eu falei para vocês antes, ela não dá bom. A forma dela ser eliminada vai ser com a vacina. Antes dela, a gente vai ter que manter a distância, vai ter que melhorar o comportamento, né? Porque ainda tem um tempo, gente, né? Ela ainda não chegou, talvez, a contaminar, né? Talvez 100 milhões de pessoas, né? O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então ainda tem um espaço muito grande, né, para esse vírus contaminar as pessoas e causar mais danos. Aí a pressa, né, do desenvolvimento de vacinas ou de outros métodos, né, ou de medicamentos mesmo que possam auxiliar, né? Não sei se Saulo está conectado, se ele gostaria de fazer algum comentário, Saulo. Você me ouve, Zé Luiz? Ok, estou escutando, perfeito. Estou ouvindo. Então, eu sou muito otimista, né? Nesse contexto atual. Eu entendo que nós
identificamos a importância de termos um sistema de saúde forte e que seja de fato universal e uma capacidade do investimento na pesquisa cada vez maior. É surpreendente a resposta que os pesquisadores deram. As universidades, nesse momento, elas cumprem um papel importantíssimo, né? Aqui mesmo a gente vê as instituições em Pernambuco, né? O papel que elas têm aportado para esse momento. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ampliar o diálogo entre a universidade e a sociedade. A sociedade precisa se aproximar da universidade, a universidade precisa construir canais de diálogo, né? E eu fico muito contente ao perceber a universidade consciente do seu papel nesse contexto da pandemia. Então, a resposta ética dos pesquisadores, das pesquisadoras, foi muito importante, né? Então, em todos os níveis, a gente vê... Eu acompanho há décadas os povos indígenas, né? Então, aqui em Pernambuco, o apoio que a universidade tem dado, e outros estados também, para essas populações vulneráveis, tem sido determinante, né? Desde o ajuda com o PI, por exemplo, que é difícil de ver. E a pesquisa, a universidade investe agora, se coloca totalmente disponível para entender o apelo e responder a esse apelo. E percebo também que dentro desse espaço da universidade, a capacidade da reflexão ética ela é maior. Então, por mais que nós estejamos premidos por uma necessidade urgente, mas a gente consegue dialogar. O Comitê de Ética e Pesquisa da UFPE, por exemplo, ele tem feito reuniões só para discutir projetos de pesquisa que envolvem Covid, né? A CONEP também. Então, há uma mobilização que eu entendo como um grande mutirão em defesa da vida. E a gente aqui está falando da vida humana, mas, inclusive, você se referiu à ética em relação à pesquisa com seres humanos, mas também tem a ética em relação à pesquisa com animais, né? Então, toda uma ética, uma discussão da ética animal, e esse momento é o momento da gente refletir sobre a interdependência entre todos nós, os seres que habitamos essa casa comum, habitamos o mesmo planeta. Então, eu acredito que em termos da ética, há duas éticas aplicadas que elas são importantes nesse momento. Uma é a bioética, que vai tratar dessas questões diretas com a vida, e também a ética dos negócios. Esse grande complexo industrial que está nessa corrida, né, pela produção de medicamentos, pela produção de vacinas, ele deve ser regulado por uma ética dos negócios que estabeleça um diálogo com a bioética, né? E que entenda que dentro do sistema mundo globalizado e capitalista, nós temos, em primeiro lugar, as vidas que devem ser protegidas e defendidas, né? Essas vidas são inalienáveis. É, portanto, assim que eu vejo esse debate nosso aqui como um debate bastante promissor, né? Porque a partir do momento em que pessoas, esse grupo, né, cada um, que se dispôs, nesse momento, fazer uma aproximação com esse tema, nós somos representantes da humanidade. O maior que seja a nossa população, mas cada um que estamos nesse momento aqui, somos representantes importantes dessa humanidade, dessa espécie humana, que vislumbra uma capacidade, uma potencialidade de viver da melhor maneira possível e habitar da melhor maneira possível o planeta. Então, nesse contexto de otimismo, porém bastante consciente das dificuldades, dessas tensões, dessas situações, e eu me vejo no momento atual, né? E acredito que a gente é capaz de se tornar cada dia melhor e transformar o mundo também para inter-relações pessoais e com outras espécies cada vez melhores também. Excelente, Saulo, excelente mesmo tua observação, concordo plenamente. E é uma coisa curiosa, né? Eu estava escutando a palestra do Rafael, eu estava lembrando exatamente algumas coisas, né, que têm ocorrido conosco aqui na universidade, a interação da universidade com a sociedade, e alguns sistemas estavam até devagar, eles ficaram mais, eu diria, mais acesos, né? A interdisciplinaridade, né, que Molina citou no início, né,
ela aumentou, né? É uma coisa muito, muito curiosa isso, né? Então, a gente aqui no LICA, a gente vinha trabalhando, né, esporadicamente com o pessoal de engenharia, né, com o pessoal, né, de informática, né, em áreas um pouco diferentes, né, da imunopatologia, mas com o surgimento dessa pandemia no início desse ano, muitos grupos se associaram, né, de uma forma espontânea, né? Então, a gente hoje tem trabalhado com o pessoal de física, tem o pessoal de matemática, pessoal de epidemiologia, continua com o pessoal de engenharia. Algumas empresas nacionais e internacionais chegaram junto, né? E ontem eu estava comentando com as pessoas aqui no LICA, eu estou no LICA, não estou nem em casa, né? E é muito interessante, né? Como houve eu diria assim, houve um chacoalho, né, científico no mundo, né, para que as pessoas se juntassem, empresas, né, para que essas soluções chegassem na forma mais rápida para a humanidade, né? E isso eu vejo, viu, Saulo, com muito otimismo, né, como a nossa universidade, né, não só a federal, né, mas a própria UPE, né, e outras universidades do nosso estado, tem se mobilizado, né, com grupos nacionais e internacionais para tentar, né, colocar uma pontinha, né, de ajuda, né, como o Rafael falou muito bem, né, em relação a gente trabalhar junto com essas empresas e outras universidades do mundo para desenvolver uma vacina universal, né? Bom, gente, eu gostaria até de fazer uma outra pergunta. Eu não sei, Aleixo, eu falo demais, né? Entendeu? Né? Às vezes me preocupa com o tempo, né? Se vocês tiverem um tempo, eu queria fazer um outro comentário, né? Né? Em relação ao que o Rafael falou de vacina e da ética, que é quando a gente tiver a vacina, tá certo? A gente agora está falando que a gente pode ter a vacina. E a gente aí vai ter a vacina. Eu acredito que a gente vai ter essa vacina. O que é que vai ser vacinado primeiro, hein, pessoal, né? Como é que vai ser essa distribuição? Hein? Será que, mais uma vez, o dinheiro e o poder vai fazer isso? A universalidade vai chegar para as pessoas, talvez, daqui a 2, 3 anos? As empresas vão se unir, vão produzir em grande quantidade mesmo, para que nos próximos 6 meses a gente tenha aí, talvez, uns 2 ou 3 bilhões de doses. Será que isso vai ocorrer? Entendeu? Ou talvez essa movimentação que todos, o acadêmico, a indústria, os governos estão fazendo, é mais para descobrir. Descobriu, agora é minha, e aí eu não passo para esse, eu não passo para outro. O que é que vocês acham quando a gente tiver a vacina na mão? Ou as vacinas, né? É melhor dizendo assim. Como é que vai conseguir, né, um mundo caminhar com essa tecnologia na mão? Como é que o poder vai... Aleixo, eu prometo que é o último comentário que eu faço, né? Senão o pessoal não almoça daqui a pouco. Né? Mas, gente, como é que vocês acham isso aí? Bom, quem vai ser o primeiro? Posso falar também, mas posso aguardar. É. Vamos seguir o mesmo caminho. Rafael, você começa. Vamos lá. Olha, conhecendo o histórico da raça humana, eu acho que vai ser uma guerra, né? Essa corrida, inclusive entre países também, né? Vai ter países que vão receber primeiro do que outros. Mas eu acho assim, o certo, né? O racional seria vacinar primeiro os grupos de risco, né? As pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidade, que são as pessoas que estão mais suscetíveis ao vírus, né? É o correto, né? Eu acho que duas iniciativas brasileiras foram importantes, que não partiu do governo federal, mas partiu de órgãos de pesquisas. Uma foi da Fiocruz, que é licenciada a vacina de Oxford, que isso nos dá direito à produção local. Então, eu acho que o Brasil não fica em segundo plano se essa vacina for para frente. E a outra do Butantan, que está testando a vacina da Sinovac chinesa e que também vai ter direito de produção. Então, eu acho que o Brasil saiu na frente, assim, não foi do governo federal, mas foi da instituição de pesquisa, em relação a garantir a produção, caso uma dessas funcione, no território nacional. Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, porque a gente só fala mal do Brasil, mas vamos falar bem também. Né? A gente tem um sistema de saúde único, poucos países têm, e temos um dos maiores programas de imunização do mundo. Então, uma vez essa vacina estando disponível, para ela ser distribuída para a população, vai ser uma coisa muito rápida, porque esse fluxo já existe, já funciona bem. Apesar dos apesares, funciona no Brasil. Então, se existir um mínimo de ética, vão ser as populações de risco. E a distribuição, eu acho que esse aí é uma coisa muito trivial de ser feita, considerando a força do SUS e do Programa Nacional de Imunização. Excelente, Rafael. Molina, queres comentar? Eu acho que o caminho já começou exatamente pela sua provocação. Eu acho que ela é extremamente pertinente, necessária, urgente para que a gente tenha um pensamento hegemônico. Ele não vai surgir de uma hora para outra, precisa dessa discussão, precisa desse tempo de reflexão para ver como é que a gente vai conseguir resistir a essas pressões que são humanas, demasiado humanas, fazem parte dessas forças todas que existem dentro da sociedade
da sociedade humana, e a gente tem que tornar uma visão hegemônica de quem deve ser a prioridade, tá? E ter acesso a essas vacinas. Acho que o debate, fazer o que você fez, essa provocação que você fez, é intensificar essa provocação, já que, como o Rafael coloca, já começamos a ver muito forte luz no final do túnel, tá, em relação a uma possível uma vacina efetiva, com um bom custo-benefício. Nós temos que agora colocar essa discussão, apressar essa discussão. Quem é que serão os grupos, os países, dentro dos países, as populações que terão prioridade de acesso a esse resultado? Só vamos fazer isso se a gente discutir. Se a gente não discutir, as forças, tá, poderosas podem fazer critérios que não atendam aos interesses, que eu acho que sejam os interesses da melhor ética, pensando naquela linha que eu coloquei, tá, anteriormente. Excelente, Molina. Saulo, você queria fazer algum comentário? Eu entendo que é importante a mobilização da sociedade nacional e internacional. A gente viu agora essas discussões em relação ao racismo, que estouraram ali situações inaceitáveis nos Estados Unidos e, de repente, em vários países do mundo, você começou a discutir. Então, a gente não pode reproduzir as relações de racismo no acesso à vacina, né? Ou no acesso à saúde em geral. Então, eu acredito na mobilização da sociedade, e aí as universidades e associações cumprem um papel importante, né? Como esse que está sendo feito agora, esse debate, um debate importante, mas também os organismos internacionais. Eu penso que a própria OMS e a ONU já deveria começar a pautar. Nós temos instrumentos internacionais, né? E esses instrumentos eles já indicam, né, para uma discussão na perspectiva da equidade no acesso, em vários níveis. E eu espero que esse debate ele ocupe, né, um lugar nesses organismos internacionais e que a gente, de fato, consciente disso que Rafael já destacou, a gente comece nos nossos lugares, onde a gente tem possibilidade de promover a discussão, a ficar atuante, né, e esperando que, de fato, os grupos de riscos, os mais vulneráveis, eles sejam os primeiros a ser atendidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, para mim é um momento muito feliz, apesar de estar discutindo um tema um pouco triste, né, para a humanidade, mas me deixa mais otimista do que, né, eu diria que meu gene, né, eu tenho um genoma que é otimismo por natureza, né, eu diria que aumentou o número de cópias, viu, Rafael, do genoma do otimismo, quando eu participo, né, nessa reunião da academia, viu, Aleixo? Realmente fico muito feliz. Como o Molina falou, a gente está começando, né, uma discussão, a gente tem poder, a gente pode intervir, a gente pode melhorar a qualidade de vida do povo, né? É isso que a gente está fazendo, né? Eu fico muito feliz, né, quando vejo a participação de todos vocês, né? E agradeço muito, viu, Aleixo, Leda, pelo convite, né? O Alex aí no background, né? Entendeu? E me chamar, né, para coordenar essa mesa, né? A mesa virtual, né? Mas fico extremamente feliz. Eu só queria agradecer e passo a palavra para o nosso presidente, José Aleixo. Aleixo, muito obrigado por essa grande oportunidade, né? Me fez usar gravata, fazia tempo, viu, Molina, que eu não usava gravata. Essa homenagem a usar uma gravata aí. Zé, eu acho que a academia é que agradece aos palestrantes e a vocês. Mas antes de eu encerrar, eu tenho uma pergunta aqui que eu vi aí meio, que é da minha ex-aluna e hoje uma das famosas cientistas do Brasil, uma das mais renomadas na área de arborização e paisagismo. Ela pergunta o seguinte, é Daniela Biondi, que hoje é professora da Universidade Federal do Paraná. Ela pergunta a Molina, é possível ter uma ciência livre no Brasil com tanta falta de ética? É um processo, como eu disse anteriormente, a gente precisa aprofundar a qualidade e a intensidade do debate ético no Brasil. É necessário. Nessa fase que a gente está vivendo, eu acho que no mundo inteiro, mas eu acho que há uma crise de valores éticos, no caso específico da saúde, de valores bioéticos também, e não tem outro caminho a não ser fazer isso que a gente está fazendo hoje, debatendo, se estimulando, né, colocando visões. Na minha visão particular, como eu entendo que tudo é dinâmico,
né? Tudo está sempre mudando, mas também acho que existem pontos de mutação, saltos quânticos, e só se chega a um salto quântico para modificar o nível ético nas pesquisas se a gente discutir mais, conversar mais, fazer mais trabalho sobre essa temática, como foi feito hoje, né, nessa ideia espetacular de Leda, de Aleixo, de Alex e Tadeu. Tá? Eu acho que isso tem que ser feito mais, tá? De uma maneira mais dinâmica, mas a gente tem que realmente, se a gente não conversar, se a gente não refletir, se a gente ficar nesse dia a dia louco da gente, tá? Que não para pensar, que não para ouvir um Saulo, não para ouvir um Zé Luís, não para ouvir um Rafael, tá? Se a gente não tiver um tempo para discutir ética, discutir quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, será que realmente 13,7 bilhões de anos de evolução para chegar a essa forma de ser humano e a vida é produzir, 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 comer e descomer, beber e desbeber, acordar e dormir e namorar de vez em quando, é só isso? São coisas que a gente tem que intensificar na discussão, inclusive no meio acadêmico, inclusive no meio científico, mas para toda a população. Se a gente não tiver a capacidade, tá, de aumentar os espaços de reflexões, como esse que eu aprendi, cresci, adorei, né, e intensificar isso, a gente não vai conseguir fazer essa mudança de paradigma que a gente precisa no nível ético e bioético da produção do conhecimento. Obrigado. Leda, por favor, Leda. Alex, por favor, abre o microfone de Leda. Leda, um momentinho que Alex vai abrir teu microfone. Leda Regis é uma das quem coordenou esse evento, e Leda é uma cientista famosa na área de trabalhar na Fiocruz. Alex, por favor, abre o microfone de Leda. Aberto. Ela pode abrir. Pode abrir, Leda. Leda, abre o microfone. Ele autoriza, tá certo. Uma enorme gratidão a Molina, Saulo, Rafael, Zé Luís, que trouxeram uma contribuição importantíssima. Eu não imaginava que ia ser tão importante juntar essa parte técnica e científica com a discussão ética. Isso realmente, e eu acho que é papel das academias de ciência e de toda a associação nessa área, de puxar e estimular essa discussão, porque ela é realmente necessária. Na hora de, como Molina lembrou, não é, de se discutir como é que vão ser as prioridades para a vacina, essa discussão precisa ser espalhada, e é papel das instituições fazer isso, né, pela população, porque vai precisar de pressão política, não é, larga escala também. Muito obrigada mais uma vez, obrigada. Quero dizer que a montagem dessa mesa redonda não foi só minha, isso tudo foi feito junto com o Tadeu. Obrigada, Tadeu, foi excelente trabalhar nisso. E eu acho que podemos pensar em outro evento mais adiante, quando a vacina estiver mais avançada, né, os testes, a gente precisa voltar a discutir essa questão. Obrigada, Aleixo. Obrigado, Leda. Eu gostaria de agradecer a todos. E antes de encerrar, um comentáriozinho para Rafael. Rafael, que falou aí do Edward Jenner. Na realidade, ele foi o médico que confirmou em 1796 a vacina da varíola na Inglaterra, mas a ideia surgiu de um matemático estatístico, Daniel Bernoulli. Por volta de 1750, ele trabalhando com modelo matemático, Rafael, ele achou que se imunizasse, se fizesse a imunização de crianças recém-nascidos, nós iríamos ter uma população resistente à varíola. Então, é a medicina com a matemática. Inclusive, a modelagem matemática, que na realidade é modelagem estocástica, estatística, porque os modelos matemáticos trabalham diretamente com fenômenos determinísticos, sem erros. E isso que nós estamos fazendo são modelos estatísticos. Eu estou até pensando, viu, Zé Luís, a gente organizar um webinário sobre modelagem e esclarecendo à população o que significa modelagem matemática estatística numa como isso, porque a modelagem é extremamente importante em tudo. Então, eu poderia convidar o Dias, lá que está no MIT, o Jones, eu poderia até ajudar também. Vamos pensar nisso, a gente faz um conjunto. Lívia,
APC, um sobre modelagem matemática. Excelente. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial o meu grande amigo, irmão, Merval Jurema, que está lá perto de Lisboa. Valeu, Merval. Raul Mães, que está na França. E tem aqui uma I Love London, Tingel. Deve ter alguém em Londres. Daniela, que está em Curitiba, e todos vocês. Então, nós, provavelmente, no dia 17, nós teremos um webinário muito importante para a comunidade pernambucana, que é dando sequência àquele webinário que nós fizemos com reitores. Então, nós vamos fazer um webinário completamente diferente. Vai ser perguntas e respostas. Eu estou acertando com os 4 reitores para que eles se predisponham a vir, talvez no dia 17, responder perguntas da comunidade pernambucana sobre o comportamento das universidades a partir de agora que as universidades estão decidindo como irão agir. Então, não vai ser um webinário com palestras, vai ser um bate-papo com reitores. Eu acho que a gente está precisando disso. Então, gente, Saulo, muito obrigado, Saulo, por atender a Academia Pernambucana de Ciência, Rafael, que é acadêmico, valeu, Zé Molina, que é o nosso acadêmico Zé, namastê, Molina, é o nosso grande background, que é o vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciência, Alex Gomes, que coordena tudo. Muito obrigado, parabéns a todos. E eu gostaria de pedir que todos, por 1 minuto, ativassem as câmeras, porque a gente sempre faz o registro em nossos arquivos. Então, por favor, vocês ativem as câmeras, que a Alex vai tirar a fotografia de vocês. Valeu, Chico. Chico é novo acadêmico. Parabéns, Chico. A academia agradece a sua presença. Nós temos 17 novos acadêmicos. Eu agradeço a aceitarem participar da academia. Por favor, gente, vamos abrir aí as câmeras para a gente tirar a foto. Estou vendo muita gente conhecida aqui. Vamos abrir, por favor, que a gente precisa dessa foto. Aleixo, deixa eu só pedir para dizer uma palavra. Claro, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Pronto, está registrado, pessoal. Obrigado, viu? Veja só, Aleixo, eu acho que da próxima oportunidade, como o Leda colocou aí, da gente fazer um novo debate sobre a pesquisa, a gente tem que incluir nessa participação desse debate os participantes das pesquisas, ou seja, o que a gente no passado chamava sujeito da pesquisa. Porque sem ele não existe pesquisa. E a gente não coloca essas pessoas para serem ouvidas pela sociedade e por nós também. Porque, assim, Tadeu, na realidade, um webinar a gente tem que escolher poucas pessoas para falar, mas a gente pode mudar o esquema do webinário e fazer um webinário livre sobre pesquisa, como a gente vai fazer com reitores, onde todos podem se pronunciar. É uma ideia. Eu espero, gente, que essa pandemia acabe logo, que essas lives passem a ser menos frequentes, porque significa dizer que acabou a pandemia, porque realmente o negócio está muito complicado, as pessoas não estão obedecendo. Zé Luiz, vai para casa, Zé.